Fala pessoal, Daniel Damascena. Hoje eu vou falar um pouco das configurações de teclado do NVDA e eu vou falar também um pouco sobre as noções iniciais que você tem que ter do teclado para trabalhar com leitor de telas. Porque uma coisa que eu gosto de dizer é que o NVDA ele representa os olhos do vidente, né? Que interage com o sistema operacional. Só que é o seguinte, antes de você interagir com o sistema operacional através do NVDA, você precisa interagir com o próprio NVDA. E no caso de nós que somos cegos totais, interagimos totalmente através do teclado. Né? Quem tem baixa visão pode se aproveitar do mouse, porém isso aqui não é o foco desse vídeo. Então eu vou mostrar aqui o diálogo de configurações. Você abre aqui o menu com Insert N, né? Menu do NVDA. NVDA menu. Desce para preferências. Preferências sub, configurações, C. E entra aqui em configurações. Configurações do NVDA. Geral, configuração normal, diálogo. Categorias, lista, geral 1 de 20. Tá, aqui a gente cai numa lista de abas e à medida em que a gente vai descendo ou subindo, a tela de configurações, ela muda completamente, né? Ela vai virando. Fala 2 de 20. Você vai descendo. Braille 3 de 20. Visão 4 de 20. Teclado 5 de 20. E a gente chega em teclado. Então precisa dar Enter. Se você der Enter aqui, eu acredito que vai fechar. Tá? Então, daqui a gente continua com Tab. Teclado, página de propriedades. Esquema de teclado. Caixa de combinação computador portátil recolhido Alt mais L. Aqui a gente tem duas opções, né? Esquema de teclado portátil. Computador de mesa. E o computador de mesa. Por que eu uso portátil? Computador portátil. Eu uso um teclado mecânico, tá? Da Redragon. É um teclado... oficialmente ele é dito como gamer, né? Mas para uso profissional, para quem programa, para quem digita muito, ele é legal. Esse aqui é um modelo Comara com Switch Brown, que faz menos barulho e tem um retorno tátil. E aí ele não tem o bloco numérico do lado direito. Então a gente tem aqui até a parte do meio do teclado, né, onde você tem Ctrl, Shift, Enter e Backspace, e o F12. Aqui na direita eu tenho as setinhas, a parte de baixo. Aí eu tenho aquela parte do teclado em que a gente tem o pause, o print screen e o scroll lock, insert, home e page up, delete, end e o page down. Né? E aí acabou aí o teclado, né? Não tem o bloco numérico. E tem uma série de comandos do NVDA que são feitos no bloco numérico se você está no layout de computador de mesa. É por isso que eu uso aqui o layout de computador portátil, tá? Para quem usa teclado de notebook, essa configuração aqui também é a ideal, tá? Selecionar as teclas modificadoras para o NVDA lista. Caps Lock, caixa de seleção marcado. Teclas modificadoras. O que é isso daqui? Você que já usa o NVDA há algum tempo sabe que a gente tem uma série de comandos e a gente tem uma tecla como se fosse um coringa, né? É a tecla NVDA. Essa tecla NVDA, ela pode ser acionada através de diferentes teclas. Se você usa o layout desktop, por exemplo, né, computador de mesa, e você tem o bloco numérico da direita, se você tiver com o numlock desativado, o 0 funciona como tecla NVDA. O insert, que fica aqui em cima das setas, né, ainda nesse modelo de teclado, ele também funciona como NVDA. E você ainda tem a opção do Caps Lock, que você pode ativar ou não. Costuma ser bem conveniente em laptops. Muitos hoje em dia vêm sem a tecla Insert, né? Então você evita aí uma certa dor de cabeça com isso. Vamos ver aqui quais são as opções, ó. Insert do teclado numérico, caixa de seleção marcado. Caps Lock, caixa de seleção. O Caps Lock, você pode marcar ou não. Insert do teclado numérico, caixa de seleção marcado. Insert do teclado numérico. Insert, caixa de seleção marcado. E o insert. O que é esse insert do teclado numérico? É o 0, certo? E esse insert aqui, caixa de seleção que é só o insert, é a própria tecla insert, tá? Em notebooks, ela costuma ficar do lado esquerdo do delete. E o delete, ele costuma ser
nos modelos de 14 polegadas, a última tecla à direita no topo do teclado. No canto na direita, Del, na esquerda, o Insert. Costuma ser assim, tá? Dependendo da fabricante, pode mudar bastante. Falar caracteres digitados, caixa de seleção não marcado, Alt mais C. Agora que a gente tem essa definição do que é a tecla NVDA, eu vou me referir ao comando apenas como NVDA, que é o que acontece também no próprio guia do usuário do NVDA, tá certo? Aí você entende que é o 0 do numérico, o insert ou ainda o caps lock, tá? A próxima opção aqui... Falar caracteres digitados, caixa de seleção não marcado, Alt mais C. É uma opção autoexplicativa, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu marcar... Marcado. Toda vez que eu apertar uma tecla do teclado, letras, números e tudo mais, exceto as teclas de comando, como o Shift e Ctrl, essa tecla vai ser falada, tá certo? Eu vou desmarcar. Não marcado. Porque eu costumo digitar sem ouvir as teclas, né? Eu já decorei as posições do teclado, tá? Já digito há muitos anos, então eu não tenho a necessidade de ouvir. Falar palavras digitadas, caixa de seleção marcado, Alt mais P. As palavras é quando você aperta a tecla espaço. Então, se eu escrever Daniel e apertar espaço, ele vai falar Daniel, certo? Então, eu deixo marcada. Aí, uma coisa interessante é que, se você apertar NVDA mais a tecla 1 aqui em cima do Q, você vai alternar a ativação dessa fala de caracteres. Se você apertar o 2, né, NVDA mais 2, você alterna as palavras, se elas vão ser faladas ou não. A próxima opção... Caracteres digitados interrompem a fala, caixa de seleção marcado, Alt mais I. Imagina que você está lendo uma página web e você deu o comando de leitura contínua, tá? Ele varia entre os dois layouts que eu citei lá em cima. No portátil é NVDA mais o A, e no layout desktop é o NVDA mais a seta para baixo. Se você desativa isso aqui... Não marcado. Se você digitar uma tecla, de repente, uma letra, um número, uma coisa assim, ele não vai parar de ler o que ele já estava lendo, tá? Isso aqui casa bem com a leitura de caracteres, né? Se você tem ativado ou não. Isso aqui é opcional. Marcado. Não marcado. Eu vou deixar desmarcado. Tecla Enter interrompe a fala, caixa de seleção marcado, Alt mais N. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que em relação ao Enter. Como o Enter costuma ativar ou desativar alguma coisa, mudar de janela e tudo mais, eu acho mais conveniente ativar, mas de novo, opcional, você usa aí como der na telha. Permitir ler dinamicamente durante a leitura contínua, caixa de seleção não marcado, Alt mais R. Essa opção aqui é bem interessante, porque é o seguinte, eu vou ativar ela. Marcado. Tá? Como é que ela funciona? Imagina que você está lendo um livro, por exemplo, um arquivo. E aí você dispara a leitura contínua. Só que de repente você quer ler o parágrafo anterior. Tá? Aí você aperta Ctrl seta para cima, lê o parágrafo anterior. Isso não vai interromper a leitura contínua. Depois de eu voltar ao parágrafo, ler ele vai seguir a vida. Tá? Isso aqui é uma opção interessante. Tá? Se você entende como funciona, como eu expliquei agora, eu acho interessante manter ativado. Apita-se digitar letras minúsculas com caps lock ligado, caixa de seleção marcado, Alt mais P. Essa opção aqui é autoexplicativa. Imagine o seguinte, você ativou o caps lock. Aí de repente você segura o Shift e aperta a letra A. Ele vai dar um apito. Por quê? Para que você perceba que você já estava digitando as letras maiúsculas, e quando você aperta o Shift, na verdade você está apertando, você está digitando, inserindo uma letra minúscula, né? Que geralmente não é o que você quer quando você está com o Caps Lock ativado. Falar teclas de comando, caixa de seleção não marcado, Alt mais O. Falar teclas de comando. Essas opções aqui são, por exemplo, o Tab, o Ctrl, o Shift, o Windows ou o Enter, tá? Normalmente eu não quero ouvir essas teclas, porque eu já sei onde elas estão, eu já tenho um retorno tátil do teclado, então eu desativo, tá? Mas, caso você esteja iniciando aí, ou você gosta de ter o retorno
auditivo, né, das teclas apertadas pode ser interessante para você. Tocar som para erros ortográficos ao digitar caixa de seleção marcado Alt mais S. Essa opção aqui também é autoexplicativa, né? Se você digitar uma palavra que tenha um erro ortográfico e der um espaço, ele vai executar um som sinalizando que você digitou uma palavra que contém um erro. E aí você já pode verificar em seguida, né? Processar teclas de outros aplicativos caixa de seleção marcado Alt mais A. Essa opção aqui, ela é um tanto obscura, assim, até para mim que uso já há muito tempo. Me parece que ela reconhece as teclas dos aplicativos que você está usando, tipo pacote Office ou alguma coisa assim. A verdade é que no efeito prático eu nunca percebi, tá? Então vamos pular isso aqui. Ok, botão. E a gente chega à opção OK. E com isso aqui a gente conclui essas explicações a respeito do teclado. Então você já entendeu aí como é que funciona o layout de computador de mesa, de portátil, e cada uma das configurações que a gente tem aqui para a configuração desse teclado, beleza? No próximo vídeo a gente vai falar aí de algumas coisas bem interessantes a respeito do NVDA, tá? Eu pretendo aí iniciar uma série que vai tratar de navegação de objetos, exploração de documentos, e também o OCR do NVDA, que pode ser bastante útil aí para muitas situações. Eu já fui salvo várias vezes por essa opção. Então aguarde aí, até o próximo vídeo. Um abração, até a próxima. Desktop lista. Alura 6 de 8.